Estou aqui com a Júlia, brasileira, trabalhando hoje na Alemanha, mas terminando um estágio em uma multinacional na Alemanha. A Júlia é uma cliente que cumpriu aqui o Programa de Desenvolvimento Profissional, está hoje fechando o ciclo do Programa de Desenvolvimento Profissional. E a Júlia tem uma característica muito interessante. A Júlia, ela está terminando um estágio numa multinacional na Alemanha antes de terminar a graduação dela. Ela tem uma expectativa de terminar a graduação dela nos próximos meses, aí para frente. Então, a Júlia vai agora nos dar aí algumas informações no depoimento de como é que esse processo aconteceu na vida dela. E eu queria te pedir, Júlia, se você pudesse, primeira pergunta que eu queria te fazer, por que que você procurou alguém para poder lhe ajudar a fazer um programa de desenvolvimento profissional? Rubens, eu vim para a Alemanha para ter uma experiência internacional e colocar isso no meu currículo. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que ainda faltava algo que pudesse complementar o que é a Júlia para que eu tivesse sucesso profissional no futuro. Então, eu sabia que eu queria voltar para o Brasil com essa bagagem, mas o que eu ia fazer com essa bagagem toda? Eu não sabia. Eu pensei, vai estar no meu currículo e meu currículo vai se vender por si só, eu consigo falar bem. E, na verdade, faltava o entendimento de tudo isso que eu aprendi. Então, eu procurei esse programa de desenvolvimento profissional, principalmente para me reorientar e para que eu pudesse ser autossuficiente na procura do meu próximo emprego. Eu tenho determinadas ambições e eu vou estar concorrendo com pessoas que têm, por exemplo, uma graduação muito boa, que fizeram universidade ali, aqui, 300 mil experiências. Então, o que eu tenho para vender são todas as vivências que eu tive. E eu precisava assimilar tudo isso. Então, eu fiquei, eu preciso desenvolver uma maneira de interpretar tudo isso que eu tenho dentro de mim e mostrar para as pessoas o que eu tenho para oferecer. Ótimo, Júlia. Aí, estava no LinkedIn, apareceu eu sou do LinkedIn Premium. Aí apareceu para mim uma notificação. Você não quer contratar um profissional em realocação? Porque eu estou à procura de um emprego no LinkedIn. Cliquei e apareceram vários filtros, país, graduação, região. Aí eu fui fazendo alguns filtros. Fiz filtro do Brasil, fiz filtro para a região do estado de São Paulo, de preferência no interior, e vi uma listagem de pessoas. E eu acabei encontrando você lá, porque eu vi o seu nome, aí eu vi que você era o head, né, da Good Talents, que você é o dono. Eu achei já isso interessante. Eu falei, nossa, vou clicar no perfil dele. Cliquei no seu perfil, e o que mais me chamou a atenção é que não só você tem a graduação em psicologia, você tem esse aprofundamento em psicanálise, mas você teve carreira no corporativo. Isso para mim é importante, porque às vezes, na minha percepção, um psicólogo, uma pessoa que está te reorientando a procurar uma vaga, que não tem a experiência de mercado, pode não saber certas mazelas, certos pulos do gato. E você demonstrou saber tudo, basicamente, que o mercado pode oferecer, até porque você trabalha com encarreiramento, já viu muita coisa. Isso foi o diferencial, na minha opinião, você ter os dois lados, você ter a carreira e você ter o aprofundamento em psicologia para poder ajudar no desenvolvimento. Ótimo, Júlia. Júlia, e nesse programa que você fez conosco aqui, qual foi o aspecto que mais te ressaltou, que fez diferença para você ao longo desse processo? Encarar os ditos sabotadores. Isso foi algo que foi bem intenso,
foi um momento intenso de você ver tudo aquilo que às vezes te incomoda, mas você não entende por quê. E tentar trabalhar todas essas emoções e começar a direcionar a minha vida para resolver esses gaps que fazem parte de toda a minha história, que não é a Júlia, mas fazem parte de tudo que eu passei. Então, para mim, descobrir isso foi incrível. E com relação à estruturação de possibilidades, oportunidades, capacidades suas, dificuldades, como é que foi a organização, o planejamento disso para você? A primeira etapa foi o de reconhecimento, né? Então, nas nossas primeiras reuniões, a gente fez essa etapa de entender quem é a Júlia, o que a Júlia fez, por onde a Júlia passou, quais são os atores envolvidos na vida da Júlia. Aí a segunda foi, então tá bom, Júlia, então a gente entendeu você, aí agora a gente vai achar uma maneira de que você consiga trabalhar isso tudo. Aí foi a nossa segunda etapa. E a terceira etapa foi o planejamento de carreira e vida pessoal, que a gente acabou até trabalhando minha vida pessoal. E, então, a estrutura em si foi perfeita, porque se a gente não fizesse a etapa de reconhecimento, não ia ter com o que trabalhar. E a gente finaliza agora esse período juntos com planejamento e eu estou empoderada. Então, o principal ganho disso tudo foi eu ter aprendido a como me estruturar, a como me planejar, como interpretar as coisas. Então, foi uma experiência muito enriquecedora. E hoje, Júlia, nada por acaso, você acabou de trazer para nós aqui uma referência que você acabou de participar agora de uma dinâmica, de uma entrevista numa multinacional que está contratando pessoas aqui para um estágio na área aqui em São Paulo, né? E eu queria que você desse o testemunho. Primeiro, como é que você se sentiu dentro dessa dinâmica hoje, com todo esse conhecimento, estruturação e direcionamento que você agora tem? Como foi? Como a gente fez todo esse processo juntos de reconhecimento, estruturação e planejamento, eu consegui organizar o que eu quero para minha carreira. Então, a vaga está exatamente alinhada com o que eu quero. Isso já foi, para mim, um match. Na hora que eu vi, eu fiquei, nossa, é isso que eu quero. E durante a pré-entrevista, o recrutador forneceu materiais, eu consegui interpretar esses materiais, fiz a minha apresentação pessoal com base na informação que ele me deu e colocando todas as minhas experiências e as minhas habilidades no que eles procuram. Então, eu consegui fazer esse link, isso foi muito legal, inclusive, durante a entrevista, a recrutadora, ela disse, olha, pessoal, então eu vou dar uns minutos para vocês lerem esse documento e tentarem relacionar com alguma experiência. Só que eu já tinha feito isso. Então, quando ela falou, eu pude perceber que não é tão intuitivo, que com certeza teve pessoas que vão fazer ou fizeram essa entrevista que não fizeram esse link, que não encaixaram o que a empresa procura com a experiência que eles tiveram. E eu tive muita facilidade em fazer isso, que eu já estava até com o meu speech pronto. E na hora que eu falei, eu fui a primeira a falar, que eu estava bem confiante, a recrutadora, ela ficou muito impressionada com a fluidez, porque eu não tive que parar e pensar. Eu falei da minha experiência, eu falei quem é a Júlia, e encaixei tudo que ela pedia nessa lista de coisas que eu contei para ela. Então, eu acredito que ela ficou até um pouco impressionada, porque eu percebi que os outros candidatos, no final, que eles faziam essa relação, eles prepararam uma apresentação pessoal, aí no final dessa apresentação pessoal, eles faziam essa correlação. Então, eu já estruturei o meu discurso para isso, e com certeza foi um diferencial, e eu acredito que não é a maioria das pessoas que fazem esse tipo de raciocínio para uma entrevista.
Ou me seja, preparo. você está terminando hoje o nosso PDP, mas você considera que você já teve benefícios colhidos antes de você terminar o processo? É isso que você está falando? Sim, porque eu, quando a gente começou o nosso processo, eu estava na reta final do meu trabalho aqui na Alemanha, e no meu trabalho na Alemanha eu já pude aplicar algumas coisas. Eu já pude aplicar um pouco mais das soft skills que a gente trabalhava, que na verdade eu não sabia muito bem o que eram soft skills ou como elas se apresentavam. Eu pude equilibrar esse meu perfil que é muito para cima das pessoas. Eu pude aprender a colocar um break ali nos momentos necessários. Então, eu apliquei já no meu trabalho aqui e para essa entrevista eu estou com altas expectativas de passar para a fase final, com certeza. E Isso aí. daqui agora, só novas experiências. E com relação ao seu futuro, você se sente insegura ou se sente segura, empoderada com relação ao seu futuro? Eu me sinto muito empoderada. A autoestima que você ganha com esse processo todo é incrível. E você aprende a entender todo o seu mundo. E se você não entende o seu mundo, você fica perdido. Você não sabe o que você quer, para onde você vai, de onde você veio. Então, eu me sinto preparada para uma próxima entrevista, numa próxima empresa. Não vou me sentir acuada, sei exatamente como eu tenho que me portar, como eu tenho que me vender para aquele determinado recrutador. Então, o maior ganho de tudo foi eu ter aprendido isso, a reconhecer em mim o que eu tenho de bom, porque na verdade eu não sabia reconhecer. Júlia, mas tem uma coisa que você falou hoje para mim que eu queria deixar registrada aqui, Uhum. que você veio se preparar para uma vaga de estágio numa multinacional que tem uma filial aqui em São Paulo e que você ainda não terminou a tua graduação. E o que foi que eles disseram para você quando você disse que você não era graduada e estava pretendendo, nos próximos meses, concluir sua graduação? O que foi que você ouviu? Eles pediram para eu estender a graduação para poder participar desse programa de estágio. Você falou em estender a conclusão da graduação. Desculpa, estender a conclusão da graduação, porque eles me explicaram que, por ser um programa de estágio bem específico, tem um período de treinamento, e esse período de treinamento exige que eu fique depois alguns meses como estagiária. Portanto, eles falaram, olha, você não consegue estender, porque se você conseguir, tudo bem. Se você não conseguir, a gente não sabe como vai ser, acho que não vai dar, mesmo que o seu perfil bata, mas fala pra gente se você consegue concluir sua graduação depois. Aí eu falei para eles que sim. Ontem à noite e hoje de manhã eu fiz a entrevista. Ótimo. Júlia, isso que você colocou, sem querer desmerecer de ninguém, uma graduação que é extremamente importante e relevante que a pessoa tenha, graduação, pós-graduação, MBA, mas isso é uma prova de que não necessariamente o que fez diferencial nesse processo foi seu diploma de graduação. Na verdade, o que fez diferença foi você, autoconfiança e aquilo que você conseguiu apresentar como experiências vivenciadas ao longo do seu processo de vida. E isso é um case muito legal para deixar registrado, para gerar esperança para outras pessoas. E eu agradeço muito a você por estar dando esse testemunho, porque ele tem muito menos para poder me credenciar dentro do meu trabalho, mas eu acho que ele tem muito mais para poder gerar esperança para jovens no início de carreira, que façam esse planejamento da sua carreira logo no início, e também para aqueles que estão morando fora do Brasil e que querem voltar para o Brasil.
numa condição diferenciada e que vale a pena investir uma parte do seu tempo na preparação nesse planejamento. O que Com você certeza. diria para alguém que está na dúvida? Pois será que vale a pena eu fazer um programa de desenvolvimento profissional? Em poucas palavras, o que você diria para ele? Você vai ganhar em todos os sentidos da sua vida. Você não vai ganhar apenas no seu direcionamento profissional para ir para a carreira do seu futuro. Você vai ganhar desenvolvimento pessoal. E você vai ser o líder da sua própria vida. E é isso que importa no final. Você ser feliz no seu trabalho, você ser feliz na sua vida. Então, foi um programa que o foco inicial era eu poder descobrir o que eu queria e no final eu consegui me reestruturar completamente e sei que eu tenho muito potencial nos meus relacionamentos pessoais e profissionais. Então, não percam tempo. Tá bom, Não Júlia. percam tempo. Júlia, muito obrigado. Parabéns por você ter se permitido e se dedicado. Você é uma pessoa muito aplicada, se dedicou profundamente a esse programa. Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa que vai ter muito sucesso e ainda vai gerar esperança para muita gente com o resultado do teu sucesso. Muito obrigado e eu espero que você mantenha contato para a gente ter notícias do resultado que você vai conseguindo ao longo da sua carreira. Um abraço, sucesso e muito obrigado. Obrigada, Rubens.